Olá, professor Olivoto mais uma vez aqui. E no vídeo de hoje, o Felipe preparou um material muito interessante para nós sobre distribuição T. A distribuição T é uma distribuição de probabilidade contínua e que se aproxima da distribuição normal à medida em que o tamanho da amostra aumenta. Ela tem uma aplicação em várias áreas da ciência agrárias e é muito útil. Eu deixo o material aí com vocês, espero que gostem. Até a próxima, um abraço! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe e hoje nós vamos fazer alguns exercícios de teste T no R e vamos aprender a tirar algumas estatísticas deles e como interpretar essas estatísticas. Então vamos para o ambiente do RStudio e já temos de cara aqui um exercício. Um experimento visando comparar dois híbridos de milho obteve dados de massa de grãos e número de grãos por espiga. Assumindo que essas variáveis seguem uma distribuição normal, utilize um teste T para testar a hipótese de diferença das médias destas variáveis entre os dois híbridos. Então, para conseguir esses dados, esses milhos, eu vou utilizar o pacote Hill e depois para conseguir estatísticas o pacote Meté. Eu peguei aqui uma lista disponibilizada pelo professor Thiago no site dele, que tem aqui várias observações. Percebam que está realmente separado por híbrido, massa de grão e número de grão. E um detalhe importante que a gente vai utilizar depois é que cada híbrido tem 10 observações, totalizando 20. Isso quer dizer que os graus de liberdade são 18, que é 20 menos 2, né? Os 20 totais menos os dois híbridos. A partir disso, a gente consegue tirar as estatísticas utilizando o pacote Meté. Vai aparecer aqui embaixo. Percebam que realmente tem separado por híbrido e por massa de grão ou número de grão, as médias e padrão e número de observação. E aí agora vamos fazer o teste T. Vamos começar com massa de grão, né? Porque apesar de serem, né, massa de grão e número de grão, a gente tem que fazer um teste T separado para cada uma para ver se difere ou não. As médias diferem ou não. Então vamos fazer um teste T com essa função do R. E aqui embaixo no console, ó, já apareceu algumas informações. Apareceu que o p-valor aqui é 0.00423. Isso nos mostra que a chance dessas diferenças observadas serem ao acaso é muito baixa. Então a gente já consegue imaginar já conseguimos inferir, né, que diferem as observações de um híbrido para o outro. A gente consegue observar isso num gráfico de box plot desse jeito aqui, ó. E observem que aqui em cima tem o T calculado com os 18 graus de liberdade e de 3.27. Um T calculado de 3.27. Então lembrem desse número. Aí a gente vem para o teste dos números de grãos. A gente faz outro teste T. De novo, a gente vai observar que o p-valor é menor que 0.05. Então, de novo, a chance dessas diferenças de observações serem ao acaso é muito baixa. Então, elas estatisticamente variam as observações. E a gente vai fazer outro gráfico. E a gente vai observar isso aqui de novo. E notem que aqui o T calculado é de 2.38. E aí a gente tem aqui esses dois T's calculados que a gente percebeu. A gente consegue que a gente calculou, né? Que o R calculou para nós. A gente consegue novamente ver que diferiram as médias quando a gente vê o valor de T tabelado para 5% de erro no grau de liberdade 18, que é 2.10. A gente consegue fazer isso no R também, sem ter que olhar a tabela, e é 2.10. Esse 2.10 é menor do que o T calculado para número de grãos e é menor também do que o T calculado
para massa de grãos. Ou seja, de fato, ambas médias diferem, né, nos híbridos de grãos. Então, esse é o exercício número 1. Agora, o exercício número 2 é para validar a obtenção de medidas de comprimento e largura de folhas em imagens. Então, por exemplo, com o pacote Plima, também do professor Thiago. Então, medidas de comprimento e largura de 15 folhas foram obtidas utilizando duas técnicas. A primeira utilizando a análise de imagens com o pacote R Plima e a segunda com uma régua. Então, a gente vai conseguir pegar importar esses dados e a gente quer testar testar a diferença deles, ver se há diferença estatística, para ver se as análises de imagem realmente estão acuradas ou não. Para isso, a gente vai usar um teste T pareado, né? Ou seja, são variáveis que dependem uma da outra. A gente poderia utilizar isso também no caso de um teste de remédio para pressão, por exemplo. A gente mede a pressão de uma pessoa antes de tomar o remédio e depois faz um teste T pareado e vê se diferiu estatisticamente ou não. São variáveis que dependem uma da outra. Então aqui a gente vai usar esses 3 pacotes, vai importar os dados de novo de uma outra lista que o professor Thiago também disponibilizou. E aqui tem, então, de novo, métodos utilizando a régua e métodos utilizando foto, comprimento e largura de ambas. Então a gente começa separando os comprimentos das folhas por método utilizado de cálculo, ou por imagem ou por régua. Então a gente começa aqui e a gente vai observar que, por exemplo, na régua a primeira folha foi calculado 16,5 centímetros. Já por imagem, utilizando o Plima, foi 15,64 e assim por diante. E aí finalmente chega na hora do teste T. No teste T, dentro do R, a gente pode proceder de duas formas. Ambas vão chegar no mesmo resultado, ambas a gente vai conseguir interpretar igualzinho, vai aparecer tudo igual, é questão de preferência. A gente pode tirar a diferença do comprimento da foto do comprimento da régua, ou seja, eu posso pegar esse comprimento, essa primeira folha aqui que na imagem deu 15,64 e tirar dela o 16,5 que foi o da régua, e fazer isso com a lista inteira, que é basicamente o que essa funçãozinha aqui está dizendo. Ou seja, menos 0,86, menos 0,60, menos 0,21 e assim por diante. E eu posso fazer um teste T dessas diferenças. Vai dar o resultado que eu quero. E aqui, ó, percebam, aparece aqui no console p-valor 0,6401. Isso é maior do que 0,05. Ou seja, a chance de ser ao acaso a diferença das observações nos dois métodos é alta. Ou seja, com isso a gente pode dizer que não há diferença estatística. Elas não diferiram. Os dois métodos são estatisticamente iguais. E a outra forma de fazer o teste T é utilizando, não tendo que separar os dois. Eu simplesmente falo para separar por comprimento e por método, né? E botar essa linhazinha aqui, que é paired equal to, né? Ou seja, é um teste pareado. Eles são variáveis independentes. E aí vai dar a mesma coisa. Ó, comprimento de método, p-valor 0,6401, exatamente o mesmo do que a gente fez antes. E mostra de novo que não há diferença estatística. E aí, a gente pode fazer a mesma coisa para a largura. A gente poderia pegar a largura e fazer a mesma coisa que a gente fez antes com a diferença, ou simplesmente fazer esse último teste que a gente fez. E aí aqui na largura vai nos mostrar que o p-valor é 0,1408, e também é maior que 0,05, o que nos mostra que também não diferiu estatisticamente. Ou seja, o método de cálculo de comprimento e de largura por imagens no Plima é bem confiável. Então, foi essa as dicas de hoje. Muito obrigado.